As dosagens de certos remédios são dadas em unidade de capacidade, geralmente em mililitros. Mas o que é 1 mililitro, crianças? É uma parte em relação a 1000, tá? Ou seja, 1 litro está dividido em 1000 partes. Cada parte dessa é chamada de mililitros, tá? Então, nós representamos 1 mililitro em fração dessa maneira, tá? Então, 1000 são 3 casas decimais. Então, aqui nós temos no número decimal essas 3 casas decimais, tá? Então, aqui está em fração e aqui está em número decimal. Agora, nós vamos representar o seguinte: se uma jarra de água com capacidade de 1 litro está pela metade, então ela tem quanto de litro dessa água? De água? Quantos litros de água? Então, vamos lá. 1 litro tem 1000 mililitros, tá? E a metade de 1000, crianças? Quanto é metade de 1000? 500, tá? Então, estou falando de 500 mililitros. Como representar 500 mililitros em números decimais? Observe. Nós dividimos 500 mililitros por 1000 e nós encontramos o seguinte resultado, tá? 500 dividido por 1000, tá menor. Então, vamos aumentar aqui, colocar um zero. E vamos colocar também um zero aqui no quociente com a vírgula, tá? Porque se trata de um número menor que o inteiro. Então, 5.000 dividido por 1000 é 5. Porque 5 vezes 1000 é 5.000. Para 5.000 não falta nada. Então, temos aí a resposta da letra A. Letra B, uma jarra com 600 ml de suco tem quanto do litro? Olha, criança, se 500, o resultado foi 0,5, então 600 vai ser qual o resultado? 0,6, certo? Já aproveitando já o cálculo que já foi feito. Vamos ver aqui a sexta. Na seringa abaixo, os números indicam em mililitros a dosagem de um medicamento. Complete com essas dosagens, com essas dosagens escritas na forma decimal em litros, tá? Então, todos esses números que você está vendo aí na seringa, eles representam mililitros, tá? Então, é 1 mililitros, tá? Então, mililitros são 3 casas decimais, tá? Então, olha onde fica o número 1, na terceira casa decimal. A primeira é décimo, a segunda é centésimo e a terceira milésimo, tá? Mililitro representa a milésima parte de 1 litro. Então, 2 mililitros, 2 milésimos do litro. 3 mililitros, 3 milésimos do litro. 4 mililitros, 4 milésimos do litro. 5 mililitros, 5 milésimos do litro. Agora responda: 1 litro de um medicamento dá para encher completamente quantas dessas seringas? Crianças, uma seringa tem capacidade para quantos ml? 5 ml, né? 5 ml do 5 ml, ou seja, 5 mililitros de líquidos. Então, nós vamos pegar esse 1 litro aqui e vamos dividir, vou colocar aqui em cima, né? 1 litro dividido por 5 mililitros. Então, observe. Crianças, vejam que aqui nós temos 3 casas decimais, né? Que é atrás da vírgula. Então, nós vamos dar esses 3 números aqui no dividendo para poder igualar as casas decimais, certo? Quando eu igualo as casas decimais, eu já posso ignorar essa parte aqui. Desculpa, não era para ter riscado 5, tá?
Então, ficou 1000 dividido por 5. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 é 2. Porque 2 vezes o 5 é 10. Para 10 não falta nada. E aqui nós vemos que sobraram 2 zeros. E nós acrescentamos eles aqui. Deixa eu estar errando aqui. Nós acrescentamos eles aqui no dividendo, no quociente. Então, agora nós temos a resposta que dá para encher completamente 200 seringas, certo? Veja as moedas de nosso dinheiro. Escreva o valor de cada uma na forma decimal e por extenso. Então, começando pela moeda de R$1. R$1, criança, observe. Representa um inteiro, tá? Você está observando? Então, vamos aqui. 50 centavos são 50 centésimos. Então, ocupa 2 casas atrás da vírgula. 25 centavos, crianças, são 25 centésimos. 2 casas atrás da vírgula. 10 centavos são 10 centésimos, tá? 5 centavos são 5 centésimos. E 1 centavo é 1 centésimo. Bem simples assim, tá? Então, vamos aqui para a 8ª questão. Resolva cada uma das situações a seguir. Vamos ver. Troquei uma moeda de R$10 pela mesma quantia em moedas. Quantas moedas recebi? Vamos considerar que ele trocou por moedas de 50 centavos, tá? Então, fiz aqui a continha. R$10 dividido por moedas de 50 centavos. Vamos observar que em R$10 nós já temos 2 casas decimais aqui. E em 50 centavos nós também temos. Então, já estão igualadas as casas decimais. Isso significa que eu já posso começar a dividir, certo? Então, vamos lá. Então, a divisão é 1000 por 50, tá? Vamos desconsiderar esse 0, aqui, tá? Então, vamos lá. 100 por 50 já dá, né, crianças? 100 dividido por 50 é 2. 2 vezes 50 é 100. Para 100 não falta nada. Então, vai sobrar um zerinho aqui, ó. Então, nós damos aqui no quociente. Então, a resposta é 20 moedas. Agora, vamos ver aqui. Renan guardou moedas durante o mês inteiro. Ao final, tinha 5 moedas de R$1, 6 moedas de 50 centavos e 8 moedas de 25 centavos. No total, quanto ele guardou? Então, vamos organizar esse cálculo. 5 moedas de R$1. É 5 vezes R$1. Crianças, multiplicar números que tem vírgula é normalzinho, tá? Nós multiplicamos. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. O segredinho tá agora quando termina a conta. Por quê? Porque nós vamos contar as casas decimais existentes aqui, tá? Então, tem 2. Então, nós contamos 2 também e colocamos a vírgula, tá? Então, deu R$5. Então, aqui, 6 vezes 50 centavos. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes nada, nada, desce o 3. Então, aqui nos 50 centavos, nós temos 2 casas decimais. Então, aqui nós contamos 2 casas decimais e colocamos a vírgula, tá? Então, dá R$3. 8 vezes 25 centavos. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20, vai 2. 8 vezes nada, nada, abaixo 2. Então, dá R$2. Então, 2 casas decimais, nós contamos aqui e colocamos a vírgula, tá? Agora, vamos contar o dinheiro do Renan. R$5 mais R$3, 8 mais 2, 10. Então, ele guardou um dinheirinho que dá para um lanche, né? Descubra o segredo das sequências abaixo e complete-as com os números que faltam. Vamos descobrir que segredo é esse. Vamos lá. Então, aqui nós temos 8 inteiros e 5 milésimos. 8 inteiros e 6 milésimos.
8 inteiros e 7 milésimos. Veja aqui que está aumentando nos milésimos, não é, criança? Está aumentando uma unidade de milésimo em cada um. Olha que fácil. Confira aí se está tudo certinho. Que nós temos 7 inteiros e 22 centésimos. 7 inteiros e 42 centésimos. Veja que aqui o centésimo, ele está todo o tempo no 2, não é? Estão mudando aqui na parte do décimo, certo? Então, está aumentando, crianças, na verdade, 20 centésimos. Então, você vai aumentando de 20 em 20 centésimos e você obtém esses números aí. Que nós temos 3 inteiros e 95 centésimos. Aqui já tem 3 inteiros e 92 centésimos. Veja que o centésimo, ele baixou do 5 para o 2. Então, baixou 3 centésimos, tá? Acredito que você tenha acertado tudo aí, porque tá bem fácil. O quadrado desenhado ao lado representa um inteiro, tá? Uma plaquinha de 100, como você já sabe, né? Que essa placa, ela tem 100, está dividida em 100 partes, tá? Então, escreva a forma de fração e na forma decimal. Então, o total é 100, é o denominador. Então, quantas partes estão pintadas? 29. Então, é 29 centésimos. Centésimos são duas casas decimais, então o 29 vai ocupar as duas casas atrás da vírgula, né? A parte não colorida, se eu tenho 29 coloridas, 100 menos 29 dá quanto, criança? Dá 71 centésimos, tá? Duas casas atrás da vírgula. Como lemos a parte colorida da figura? Como lemos? 29 centésimos. Agora vamos para cá. Os quadrados a seguir têm o mesmo tamanho e cada um representa um inteiro, tá? Está aqui. Pinte as partes correspondentes ao número decimal indicado e responda às questões. Essa placa está dividida em 100 partes e você deve pintar 60 dessas 100 partes, né? E essa está dividida em 10 partes e você vai pintar quantas? 6. Olha só, crianças. Será que são frações equivalentes? Lembra aí? Em qual deles foi pintada a maior parte? Será que tem algum com a parte maior, crianças? Claro que não, né? São frações equivalentes. Então, o que que nós podemos dizer de 60 centésimos e de 6 décimos? O que nós podemos dizer? Que eles são iguais, ou seja, eles representam a mesma parte do inteiro.